O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Esta é a voz daquele que grita no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia, de todos os lugares em volta do Rio Jordão, vinham ao encontro de João. Confessavam seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: Raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo dessas pedras, Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão. Ele vai limpar a sua eira e recolher seu trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tudo o que outrora foi escrito para nossa instrução. Através da palavra de Deus, somos instruídos para que, ouvindo a palavra e buscando compreendê-la e aplicá-la na vida, possamos crescer na nossa fé. E nos configurando a Jesus, o Mestre, sermos autênticos no seu segmento. Interessante, meus queridos irmãos e irmãs, povo de Deus, que nos acompanham pelas nossas redes sociais. A história, toda história, ela tem princípio, meio e fim. A história de amor de Deus com a humanidade, ela teve o seu princípio. Estamos no meio. Como também a história de amor de Cristo pela igreja, teve o seu princípio, e estamos no meio dessa história. O fim nos aguarda. O fim da humanidade nos aguarda. O fim dessa igreja militante é esperado por nós.
quando passaremos da militância para a igreja triunfante. Então a história ela tem princípio, meio e fim. Estamos no meio da história. É interessante quando fazemos a leitura do prólogo de João, daqui mais alguns dias iremos ler, nos diz que Deus, de diversos modos, diversas formas, Deus buscou falar à humanidade. E por que Deus se esforça em falar com a humanidade? Porque lá no paraíso, o homem dialogava com Deus. O homem, o ser humano, andava na presença de Deus, falava com Deus. E ele perdeu essa condição por causa do pecado. Mas Deus, Ele insistiu e insiste em falar com a humanidade. Em novamente colocar a humanidade no rumo certo, no caminho certo, para que o fim desejado por Ele aconteça para cada um de nós. Deus falou através dos reis, Deus falou através dos juízes, Deus falou através dos profetas. E nesses tempos, nesses dias que são os últimos, até a segunda vinda de Jesus, Ele nos falou através do seu Filho, Jesus Cristo. Mas é interessante nesse domingo, o segundo do Advento, tempo de preparação para o Natal, que a liturgia vem nos apresentar dois grandes personagens, dois grandes profetas. O primeiro lá no Antigo Testamento, o profeta Isaías, porta-voz do Senhor, falou em nome de Deus, despertando na comunidade a esperança. Em meio a uma situação de dificuldade vivida na comunidade, na sociedade de Israel, Isaías se apresenta falando em nome de Deus e colocando nos corações das pessoas a esperança. Deus, Ele está conosco. Ele enviará o Messias. Ele faz a sua profecia. Não só do Messias, Filho de Deus, mas ele profetiza também até João Batista, aquele que vai preparar o caminho para Jesus passar. É interessante na primeira leitura, meus queridos, do livro do profeta Isaías, ele dizendo, olha, nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Jessé é o pai de Davi. Davi é o grande restaurador do reino davídico. Mas, depois de Davi, as coisas se perderam. Como eu já disse aqui uma vez, né, o reino se dividiu. E aí, foi tudo por água abaixo. Mas Deus, através dos profetas, profetizaram. Ele será restaurado. E agora não será restaurado por qualquer um. Será restaurado pelo Messias, pelo enviado de Deus. E aí diz aqui Isaías, a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor, a flor Maria. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor. Sobre esse Messias repousará o Espírito do Senhor. Espírito de sabedoria, discernimento, conselho, fortaleza, ciência, temor de Deus. São 7 dons do Espírito Santo que acompanharam Jesus no cumprimento da sua missão. Os sinais o acompanhavam. Ele andava na presença do Espírito. O Espírito estava com ele. E esse mesmo Espírito que o consagrou,
consagra também a cada um de nós. Esses mesmos dons derramados sobre esse Messias é derramado também sobre cada um de nós. No dia do nosso batismo, no dia da nossa crisma, para que, nos configurando a Jesus, nos configurando a Cristo, a ungido, e agora não é mais o humano, não é o Jesus humano, mas nos configurando a Cristo, o Messias, possamos nós também darmos a nossa parcela de colaboração para com a construção desse reino de justiça, de amor e de paz. A presença do Messias inaugurará um novo tempo, uma nova história. É interessante a forma como o profeta descreve, ilustrada. As imagens que o profeta nos apresenta desse novo tempo, que é o tempo de reconciliação. Não só dos seres humanos, mas é o tempo de reconciliação de toda a criação. Toda a criação, pelo Messias, pela presença do Messias, será reconciliada. E aqui a expressão, lobo e cordeiro vivendo juntos, leopardo deitando-se ao lado do cabrito, bezerro e leão comendo juntos, vaca e urso pastando ao lado a lado, o leão comerá palha com boi, a criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa. A criança desmamada não vai temer pôr a mão na toca da serpente. A presença do Messias irá reconciliar, ou reconciliou toda a criação. E a outra figura, o outro profeta, diferente de todos os outros profetas que profetizaram, mas não conseguiram ver o Messias, é João Batista. Escolhido por Deus, chamado por Deus, para que pudesse também colaborar com o reino, com a implantação do reino, preparando o caminho de Jesus. E é interessante que Deus sempre vai escolhendo os maluquinhos, né? Deus sempre escolhe os malucos, os loucos, considerados loucos pelo mundo, doidos pelo mundo, para confundir os fortes. Quando nós olhamos para João Batista, é alguém que a sociedade o considerou louco, pela sua forma de viver, pela sua austeridade. Alguém que vivia no deserto, trocava o conforto da casa, das casas, para poder viver no deserto. O que queria o deserto? Para alguns nada. Mas o deserto é o local onde se faz a experiência profunda de Deus. E aí, para a sociedade que acredita não ter nada, para João Batista tem tudo, tem Deus. Alguém que não se vestia de linhos, a sua roupa era feita de pelos de camelo, usava cinturão de couro em torno dos rins. Uma pessoa que não se buscava banquetear com pratos finos, mas pelo contrário, comia gafanhotos e mel do campo. Não, é alguém diferenciado. É diferenciado. Para, aos olhos da sociedade, tem um probleminha. Mas são esses que Deus escolhe. E é interessante que a sua forma de viver atraía as pessoas. Nos diz o texto que os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia, de todos os lugares, iam atrás de João Batista. E ele estava lá, pregando, chamando a comunidade à conversão. Convertam, porque o reino dos céus está próximo. Convertam. E há pessoas que, de fato,
tinha vontade de mudar de vida, e mudava. E ele batizava, batismo de conversão, como também e os curiosos. Os curiosos, fariseus, saduceus, que iam lá só para observar. E é claro que João Batista não perdia tempo, né, em mandar o seu recado. E ele manda o recado hoje. Raça de víboras, raça de cobras venenosas. Isso falando aos fariseus e saduceus. Raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Eles têm consciência. Eles têm consciência de que o Messias foi profetizado. Mas só que eles ignoram. Eles se fecham. E pelo contrário, ao invés de colocar a palavra de Deus em prática, eles aguardam e preferem viver na hipocrisia e no farisaísmo. Raça de víboras, de cobras venenosas. Meus queridos irmãos e irmãs, que nós possamos aprender com João. E como é forte quando ele disse aqui, olha, depois de mim vai vir alguém mais forte do que eu. Esse alguém é tão forte, que eu não sou digno de carregar as suas sandálias. Eu estou batizando com água. Agora, ele os batizará com o fogo, com o Espírito Santo. Esse batismo de João, claro que é diferente do batismo que nós temos hoje, do batismo deixado pelo Cristo. O batismo de João era um batismo de conversão. O nosso batismo é um batismo de incorporação. Nós somos incorporados à igreja, nós nos tornamos filhos de Deus, herdeiros de Deus. O batismo que nós temos hoje é um sacramento. É um sinal sensível de Deus na nossa vida, que nos abre as portas do céu. Que nesse segundo domingo, nós possamos nos perguntar, o que é preciso fazer, o que é preciso ser feito na nossa casa, na minha vida, nas nossas vidas, para que possamos de fato celebrarmos o Natal cristão. Fazer com que essa festa, a festa do nascimento de Jesus, se torne para mim, para a nossa família, uma festa cristã. Não simplesmente do jeito que o mundo está colocando, marketing em cima do Natal, onde nós sabemos que Jesus é colocado para fora. Jesus passa longe do Natal comercial que nós vemos por aí. O que é preciso fazer? O que é preciso endireitar na nossa vida, ou nas nossas vidas, na nossa família, para que tenhamos um santo Natal cristão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.